Curiosidade, responsabilidade, ética, empatia. Além das habilidades técnicas, o bom jornalismo é aquele que se presta a contribuir e transformar o mundo num lugar melhor. Depende que os seus operários tenham sensibilidade, tenham olhar para o macro, olhar para o micro, mas acima de tudo, um olhar humano. É incrível, mas no momento em que as pessoas têm mais acesso a informações, talvez estejamos diante da geração mais cética que o mundo já viu, seja por ignorância ou despreparo, tanto de produtores de conteúdo quanto dos consumidores, seja pela estratégia, especialmente aquela adotada pela extrema-direita para desestabilizar governos e sistemas. Estamos diante de uma propulsão de informações distorcidas, imprecisas ou até mesmo inventadas. Como uma democracia pode ser sadia se a sociedade que a mantém se alimenta de informações ultraprocessadas? Como se os algoritmos que tecem nossas teias neurais virtuais nos torna cada vez mais ensimesmados? Como furar a bolha e permitir-se ao exercício crítico do olhar por um outro ângulo? O bom jornalismo oferece ao público uma bússola em meio ao mar de informações e contra-informações. O fruto do trabalho investigativo de repórteres permite ao público formar suas próprias opiniões com base em dados confiáveis e análises profundas. Ao promover o debate, dar transparência a instituições, empresas e governos e gerar o pensamento analítico, o jornalismo bem feito oferece os predicados fundamentais para a sobrevivência de qualquer democracia. É compreensível que vejamos com ceticismo o que a nossa grande imprensa produz. No entanto, com um olhar atencioso e um bom garimpo, temos acesso a conteúdos de excelência que pode nos formar e transformar. Hoje, nosso programa é sobre isso: curiosidade, responsabilidade, ética, empatia, humanidade. É sobre o bom jornalismo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto e esse é o Conversa Sem Curva. Se tem uma coisa que o nosso convidado de hoje tem, é história para contar. Jornalista há 5 décadas, acumula passagens pela TV Manchete, SBT, Globo, Cultura, Record e TV Brasil, onde dirigiu 52 edições do programa Nova África, além de ter sido colaborador da CNN e CBC dos Estados Unidos e Canadá, assim como da Folha de São Paulo e Rádio Jovem Pan. Durante a carreira, visitou mais de 50 países em 5 continentes e cobriu eventos históricos, como a queda do Muro de Berlim em 1989 e os encontros entre Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, que levaram ao fim da Guerra Fria. Foi correspondente em guerras como a do Iraque em 2003 e em eventos esportivos como Olimpíadas e 4 edições de Copa do Mundo. Recebeu menção honrosa do Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos por 2 oportunidades. Em 82, pela reportagem menor Boia Fria, exibida na TV Bauru, e em 2008, pelo documentário Luta na Terra de Macunaíma, que foi ao ar na TV Cultura. Em 2006, recebeu o Prêmio Embratel de Telejornalismo pela série investigativa sobre pseudotratamentos com células-tronco, exibida no Jornal Nacional. E em 2013, o Prêmio ESSO de Telejornalismo pela série A Criança e a Tortura, exibida no Jornal da TV Record. É isso aí, senhoras e senhores, com vocês, Luiz Carlos Azenha. Tudo bom, meu querido? Dom Ernesto, é um prazer estar aqui contigo. Prêmio ESSO que eu dividi com o Ernesto, gente, dividi com ele. Ele cantou nessa reportagem especial e contou um pouco da sua própria história. É isso. E ganhamos o Prêmio ESSO. Cara, eu preciso atualizar meu currículo aí, viu, produção? Pode colocar aí que eu sou vencedor de tabela de um Prêmio ESSO. Querido Azenha, que prazer receber você aqui, de verdade, honrado, viu, querido? Eu queria já começar a fazer uma pergunta para ti, que é o seguinte: você é um cara com essa experiência toda que a gente acabou de falar aqui,
né, cobriu guerras, né, teve em mais de 50 países, já viu de tudo. Você esperava hoje, a gente está olhando para o nosso passado recente e o atual, né, presente, o que está acontecendo com a gente? Não. Eu acho que mesmo um jornalista tendo vivido tantas coisas, gente, eu passei por situações dramáticas na minha carreira, eu não esperava encontrar um plano para assassinar um presidente da República, para assassinar um vice-presidente, para assassinar um ministro do Supremo Tribunal Federal e mais uma quarta pessoa que ainda não foi plenamente identificada, me parece que é o José Dirceu, né? Pois é. Seria o José Dirceu. Um plano sinistro. E eu seria talvez uma das últimas pessoas a ficar surpreso sobre isso, porque eu trabalho hoje para a revista Fórum. E no dia 13 de dezembro de 2022, com base numa fonte da Polícia Federal que trabalhava no Palácio do Planalto, a revista Fórum denunciou que poderia haver uma tentativa de golpe no Brasil. Isso 13 de dezembro de 2022, naquela noite que houve aquele quebra-quebra em Brasília, no dia seguinte a Fórum fez essa denúncia baseada nesta fonte com a assinatura do nosso colega Henrique Rodrigues. E a partir dali, um pouco mais para frente, eu destrinchei três capítulos de um documentário que se chama O Golpe contra Lula. Se vocês quiserem, está no YouTube da revista Fórum. São 3 capítulos. Nós separamos um trechinho dele. Daqui a pouco a gente viu? vai mostrar. Já tem quase 800 mil visualizações, o que é muito para um documentário de internet, mas está muito bem acabadinho, bem feito. Mas cá entre nós, você é bom nisso, né? Você tem um acúmulo aí que eu vou te falar. Viu? As informações eram muito importantes, né? Muito fascinantes. Mesmo eu tendo participado de todo esse processo, entrevistado desde o Flávio Dino, que na época era ministro até o policial federal, que aparece no trecho que eu vou mostrar de costas, ainda assim, sabendo da trama, eu não esperava que chegássemos. Né? Eu tinha pistas, por exemplo, de que um atirador, gente, aquele que foi preso por participar da tentativa da explosão de um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, eu tinha uma pista de que ele tinha vindo do Pará armado. Ele trouxe várias armas, veio fazer um curso e aí havia um zum. Ele podia ser um dos caras escalados para atirar ou no Lula, na posse, etc. Mas nesse nível, eu não sei se você deve ter tido a chance já de ler a íntegra, eu estou na página 400 e não li tudo também. Nesse nível... É demais. É demais. Assustador. É assustador. Você sabe que eu tenho... sempre disse isso desde a época da pandemia. Eu dizia, o Bolsonaro ele é um golpista por natureza, ele está preparando para um golpe, mas eu nunca acreditei que o golpe seria possível. Não que ele não tentaria. Eu sempre dizia, esse cara não tem capital intelectual, político, força política para isso, apoio internacional. Eu falei, cara, eu sempre dizia isso, mas eu não imaginava que eles poderiam chegar tão perto. Ernesto, nessa série documental, este senhor, este jovem, na verdade, é um jovem como você, Sim. Não posso identificá-lo, que é a nossa fonte na Polícia Federal. Ele disse que, na verdade, o mentor intelectual era um general muito capacitado para esse tipo de coisa, que era o general Augusto Heleno. Que o Bolsonaro era a bucha de canhão deste grupo de militares graduados, ligados à ditadura militar, que infelicitou a sua vida e a minha também, depois podemos falar um pouco disso, porque temos esse filme que está bombando no Brasil. Esses eram, na verdade, os mentores. Que loucura, cara. Então, não, é inacreditável. Eu te perguntei isso porque eu estou em choque. Hoje mesmo de manhã,
eu estava lendo um pouco mais sobre isso, cara, e as coisas vão, você vai falando, pô, mas não é possível isso, né? Aquele general Mário Fernandes, aquilo era o Ustra, seria o Ustra do Exatamente. século XXI, Sim. né? Nós escapamos por muito pouco, e digo mais para você, o golpe não acabou. Você viu o homem-bomba que explodiu do lado de fora do STF. Eu estava, sabe aonde? Em Baku, no Azerbaijão, cobrindo a COP29 para a revista Fórum. E aí eu levei um susto, porque os órgãos de imprensa do Azerbaijão começaram a dar destaque para isso. Eu estou lá na internet. Nossa. Vejam no Brasil. Homem-bomba. Veja, amigo, Ernesto, eles lá estão... Não é que eles estejam acostumados com isso, mas o Cáucaso, aquela região do planeta... Sim, não aqui no Brasil. É uma região onde teve... Lá é muito próximo. A Chechênia fica no norte do Cáucaso, onde a Geórgia é vizinha, a Armênia que esteve em guerra. Então, para eles, isso é normal. Só que eles levaram um susto porque um homem-bomba no Brasil, em Brasília, eles não associam o Brasil a homem-bomba. Olha o momento grave que estamos vivendo. Não acabou o golpe ainda, não. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não, Azenha, eu vou te falar, eu sinceramente, eu quero te falar o seguinte, você, assim como outros jornalistas investigativos, você está falando de uma fonte, por exemplo, eu acabei de receber esse documentário que você falou, a gente separou um trecho para passar aqui, mas eu estou muito ansioso para assisti-lo, porque como você já deu spoiler aqui, você está já com fonte, conversando com a gente da Polícia Federal, e eu acho que o trabalho de vocês, e a gente falou um pouco aqui na abertura do programa, o texto, que diz essa responsabilidade, a importância de um bom jornalismo, fundamentalmente num momento de crise como esse que a gente vive. Porque o que está em jogo é a vida de muita gente. Nós não estamos... Se o golpe tivesse acontecido, talvez nós não estivéssemos aqui. Você estaria preso, provavelmente. Com certeza. Que loucura, Azenha. Bom, falando sobre esse documentário ainda, como é que se deu, né, eu sei que você tem que, né, preservar as suas fontes, etc., mas como é que se deu o desenrolar dessa produção aí, cara? Então, o que aconteceu foi que assim que a revista Fórum publicou, no 13 de dezembro de 2022, vamos relembrar, Sim. 12 de dezembro é a posse do Lula. É a posse, diplomação. A diplomação do Lula. Tá? Quando a Fórum deu, não houve, a grande mídia não repercutiu. Tanto é que nós dissemos hoje, num comentário da própria Fórum, o seguinte: talvez se a Folha, o Estadão e outros tivessem entrado no assunto, não teria nem havido o 8 de janeiro. Pois é. Nem a tentativa da bomba do 24 de dezembro. Pois é. Você sabe quem que respondeu? General Augusto Helena. Primeiro ele respondeu no Twitter, dizendo que era tudo mentira da Fórum, que era tudo invenção da fonte, da Fórum. Tudo que agora você lê o relatório e vê o caderninho do golpe do general Helena e você fala, gente, tudo que a fonte nos contou foi confirmado e turbinado por outras informações que a polícia subsequentemente conseguiu. Como que foi a produção? A produção foi em cima, basicamente, de investigar os próprios bolsonaristas, porque eles deixaram as provas à vontade. Eles gravavam os vídeos. As redes sociais, como você disse na brilhante texto de abertura do programa... Gustavo Novo. As redes sociais, elas são um veículo, elas foram um veículo de mobilização. Então, não é que eles quisessem criar provas contra si próprios, é que eles precisavam das redes sociais para fazer as lives, para chamar mais gente para a mobilização. E aí muita gente me encostou na parede dizendo, mas Azenha, você acha que aquela velhinha lá de Tubarão, aquela senhora, ela era uma grande golpista? Eu respondo, vocês não sabem o que é uma guerra psicológica? Vocês sabem as técnicas que são utilizadas? Quem ia dar o golpe, de fato, eram os kids pretos. Eles iriam sair de Goiânia, você que conhece a história sabe. Sim. Bolsonaro, ao perder a eleição,
quem que ele mandou para comandar? Tenente Coronel Mauro Cid. Mandou o Mauro Cid. Mandou o Mauro Cid para Goiânia para mandar os Kids pretos. Sim. Ou seja, ele ia viajar, fugiu para os Estados Unidos, ainda deixando no poder, só que não deixaram o Mauro Cid assumir. Mas ele ia estar lá. Agora, e esses outros da frente dos quartos? É a chamada massa de manobra. É isso. Que é guiada por técnicas de psicológicas. E que agora está ficando claro, inclusive, a articulação para colocar em prática essas técnicas, Sim. né? Inclusive, as faixas que tinham na frente dos quartéis, onde que eram decididas. Cara, mais que isso, por exemplo, a nossa fonte, ela falou assim, isso não era nem assunto da mídia na época. Ele falou assim, Azenha, preste atenção. Isso eu entrevistei longamente, um dia inteiro foi a entrevista com essa fonte em Brasília. E que é o policial Que é o policial federal tá. Altamente graduado. Ele falou, vai olhar os vídeos. Porque o que a gente fez? A gente recolheu todos os vídeos que tinha em rede social e foi estudar. A partir, inclusive, de... Maravilha. E ele falou, vai olhar, por exemplo, os vídeos neste momento específico em que eles vão invadir o Congresso, em que as grades são colocadas, você tem quase 2 quilômetros de grades, e você vê vários homens colocados ao longo das grades, eles fazem um movimento conjunto. 1, 2, 3, viram as grades. Isso aí é organizado, isso não acontece assim. Ainda mais no meio de uma multidão, então, né? Então, pega aqui, ajuda aqui. Ele apontou para a gente. Ele falou, vai olhando isso aqui, veja a capacidade que essa pessoa que está nesse vídeo aqui tem de mobilizar as outras. Esse cara não está aí por acaso. Ele foi nos dando o caminho da conspiração. Então, o golpe. Então, foi assim, fizemos. Por isso que se chama, né? São 3 capítulos. O golpe contra Lula, capítulo 1, 2 e 3. Né? O primeiro capítulo chama-se Terrorismo de Estado. Se a gente puder mostrar o vídeo agora, eu vou dar uma contextualizada. Ou no próximo bloco, eu não sei como que está de tempo. Vamos, nós estamos indo. É que eu quero que a gente converse mais logo após o vídeo. Tá. Mas só para a gente encerrar, a gente já vai para o break. Eu quero deixar uma pergunta no ar já para você ir se preparando aí. Por que eles não conseguiram dar o golpe? Você vai responder no próximo bloco, se você me permitir. Nós vamos para o nosso intervalo. Não sai daí não, que você já viu que o papo tá bom. De volta com Conversa Sem Curva, que recebe hoje o jornalista em caixa alta, Luiz Carlos Azenha. Mas antes de voltar à nossa Conversa Sem Curva, eu quero fazer um convite a todos vocês e a todas, que assim como eu, sabem a importância da gente ocupar as ruas em defesa da nossa democracia. Na próxima terça, dia 10, acontece o ato sem anistia para golpistas, para exigir rapidez na investigação dos 37 investigados pela tentativa de golpe. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Aquela turma do Braga Neto, do General Heleno e do Inominável. Terça, dia 10 agora, e toda a classe trabalhadora nas ruas. Bora lá? É sem anistia, viu? Azenha, querido, primeiro, provavelmente a gente vai se encontrar no dia 10 nas ruas. Né? Com certeza. A última vez que a gente esteve junto foi, inclusive, numa manifestação. Azenha, querido, primeiro, eu queria que você me respondesse por que não houve o golpe, de fato, né? Por falta de apoio internacional. Neste caso, o governo Joe Biden, o governo dos Estados Unidos, merece uma menção positiva, né? Porque talvez se estivesse no poder o Donald Trump, eu não tenho certeza, mas talvez, né? Essas decisões muitas vezes são influenciadas pelo secretário de Estado, né? O Trump colocou um extremista agora de secretário de Estado, numa posição que, se talvez o Trump estivesse lá, o Bolsonaro tivesse conseguido uma check. Sim. Autorizado
Não nos comprometa, mas faça, faça. como foi em 64. Sim. No golpe de 64, você se lembra muito bem, você não se lembra, obviamente, Sim, mas você lembra historicamente muito Sim. bem, de que os Estados Unidos tinham a Operação Brother Sam. O que era Brother Sam? Era uma operação para mandar vários navios, inclusive um porta-aviões. Eles sairiam do Caribe, eles viriam para a costa do Rio de Janeiro para o eventual guerra civil no Brasil. Né? Os golpistas planejavam fazer de Belo Horizonte a capital do Brasil, em caso de guerra civil. Os Estados Unidos viriam com o seu poderio militar encostar na costa para dar apoio ao golpe. Não foi necessário. E isso foi revelado apenas muitos anos depois. Apesar de quem estava na luta já sabia. Já sabia. Disso, né? Sabia Já que estava o zoom, Sim. né? Já rolava. Então, o apoio dos Estados Unidos àquele golpe de 64 foi fundamental para que ele acontecesse. Desta feita não aconteceu. Às vezes, você sabe que você falou aqui... E aí, só Por complementando, favor. os militares brasileiros, eles são muito ligados aos Estados Unidos. Sim. Por formação, por cursos. Você vê o próprio Bolsonaro que bate a continência, né? Embora o Bolsonaro não seja um militar. O Bolsonaro é café com leite, né? Entre os militares, o Bolsonaro é um café. Por isso que eu estava dizendo. Sim. O Bolsonaro, ele é um cara que os próprios militares... É um bunda suja. Né? Eu não queria dizer sei. isso. Você é um cara político. Mas você entende qual é? Ele não é levado a sério pelos próprios militares de carreira, etc. Sim. E tal. Quando ele falou, peraí, e o dia seguinte? Não só ele. Day after. E o day after? Esses cabeças pensantes que ficam em cima do muro, sabe como que é o militar, Sim. né? O cara fica em cima do muro. O golpe vai ter apoio americano, vou junto, porque eu vou sair, vou me dar bem. Sim. Esses caras ficaram em dúvida, falaram, peraí, não veio ok, não veio, pelo contrário, vieram... A secretária de Estado sinalizou... Isso, né, vieram sinais... E outra, um segundo ponto que a gente tem que tocar, haveria reação no Brasil. Sim. Tanto que a reação que houve, ela foi rápida, foi cirúrgica, Sim. contamos no documentário. Janja teve um papel importante, Sim. que a Janja fala, opa, GLO não de jeito nenhum, eu conto isso. Sim. Lá o Edinho, ex-prefeito de Araraquara, me conta como se aconteceu lá no bastidor, no terceiro capítulo ele conta. Antes de você continuar, onde que o povo acha o documentário? Já vamos passar o endereço agora. Está no YouTube, né? Sim, e o YouTube da revista Fórum. Revista Fórum, perdão. Vou dizer que a TVT já passou este documentário lá atrás, assim que ele ficou pronto. Os 3 capítulos foram ao ar aqui na Precisamos TVT. precisamos reprisar. E eles estão lá, e é legal revê-los à luz das novidades. Verdade. Então, ele chama-se O Golpe contra Lula, capítulo 1, 2 e 3. Já vamos colocar Um vai aqui. na sequência do outro. O GC, então, já está passando aqui para você poder assistir ou rever, né, esse documentário. Porque, como você falou, assistindo agora com essa nova perspectiva... Aí você vai ver, porque é a quente, a denúncia feita pelo policial federal, ela é a quente, as coisas estão acontecendo e ele está desesperado. E a certa altura eu pergunto para ele, fora da gravação, você não está com medo não? Ele falou, cara, eu estou com medo, mas... Cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar com essas informações que eu tenho, a sociedade precisa saber, porque senão a gente vai tomar um golpe. A gente vai tomar um golpe. Isso ele já, a primeira denúncia dele foi na noite do 12 de dezembro. Que foi aquela loucura. Aquela loucura em Brasília. Tá. Eu ia te perguntar, aliás, eu ia fazer uma observação, Azenha, que você diz, talvez o Trump toparia, né, daria o ok. Eu gostaria de dizer que a impressão que eu tenho é que, com certeza, ele faria isso. E eu acho que eles iriam tocar fogo, que eu acho que é um pouco o que o Trump vai fazer agora, nesse segundo mandato, de tocar fogo nos Estados Unidos. Viu? Então, eu acho que, por essa razão,
Né? Porque, como você falou, e o dia seguinte? Ia ter reação, inclusive interna. É óbvio. Você acha que o Lula ia ficar quieto? Sim. Que nós íamos ficar Sim, quietos? Não, sim. amigo. O pau ia comer. O pau ia comer. Óbvio que ninguém... Quem aqui, depois de ter vivido o que você viveu, e eu na ditadura com meu pai, que era militante perseguido desde os anos 50, aí a ditadura... Quem que ia se submeter a outra ditadura no Brasil? De jeito nenhum. Que loucura. Vamos passar, então, o trecho Deixa eu só do explicar. documentário, por favor. O que está acontecendo aqui? É a noite de 12 de dezembro. O Lula foi diplomado, né? Havia uma grande preocupação. Eles queriam fazer o golpe antes da diplomação do Lula. E agora o Mauro Cid já está dizendo isso, né? Apareceu aí áudio dele falando. E aí o Lula vai e está em um hotel em Brasília. Nesta noite há aquela prisão do cacique Sererê, determinada pelo Alexandre de Moraes, e à luz dos novos acontecimentos e da leitura do relatório, não completei, mas já estou bem avançado, eu concluo o seguinte, que o Alexandre de Moraes provavelmente mandou prender o Sererê porque ele queria ver a reação, ele queria monitorar a reação. Como é que eles estavam articulados? Até onde era a articulação? Porque, cara, você vai ver nesse pequeno trecho, que eu até tiro um sarro, assim, na minha fala, eu falo assim, eles estão dizendo que foi tudo espontâneo, porque era essa a conversa da época. Não teve articulação. Isso tudo aconteceu por uma explosão espontânea. E aí, então, a gente vai entrar num trecho agora em que uma moça lá do interior de São Paulo, aqui do interior de São Paulo, de Tupã, uma ativista bolsonarista, ela cita GLO, ela está no estacionamento do prédio da Polícia Federal, que eles tentaram invadir aquela noite, tentaram entrar, não conseguiram, tentaram jogar um ônibus em chamas. De cima de um viaduto, meu Deus. E teve no viaduto também. Então, começa aí esse trecho, aí eu explico em seguida. Roda então, por favor. Vamos lá. São Paulo, o clima esquentou. Tem duas coisas, é matar ou morrer, um dos dois nós temos. É hoje que a gente vai ter a GLO que a gente está tanto procurando, viu? Bolsonaro ainda estava no poder, Clio se refere à GLO, a garantia da lei e da ordem, que um presidente pode decretar numa situação caótica, dando poder ao exército de assumir o controle das ruas. A gente está aqui para garantir a lei e a ordem. Gravem o nome, o rostinho de cada um, pessoal. Peço para que você compartilhe essa live, pessoal, para que possamos estar chegando o maior número possível de defensores dessa pátria. Quero ver segurar todo mundo. Para quem supostamente agiu no calor da hora e sob emoção, até que eles foram muito eficazes, né? Os bolsonaristas tocaram fogo num carro e bem diante de um posto de gasolina. Tá estourando algumas coisas ali. Ó, meu Deus. Cara. Depois caminharam até esse gradil, pegaram os botijões de gás e espalharam pelas ruas de Brasília. Aqui os bolsonaristas deixaram suas marcas com pedradas nas vidraças da Polícia Federal. Mais de 10 foram destruídas. Mas isso não foi tudo, não. O ônibus foi sequestrado naquela avenida ali. Bolsonaristas assumiram o controle, fizeram o contorno aqui e queriam jogá-lo em chamas contra o prédio da Polícia Federal. Um dos momentos mais dramáticos daquela noite. O flagrante foi feito de algum prédio deste lado. E os bolsonaristas tivessem conseguido empurrar o ônibus em chamas por cima desse viaduto, ele teria caído bem aí, ó, numa avenida cheia de movimento. A gente tem a ideia de que as coisas acontecem de forma espontânea. Você ter uma logística daquele tamanho, com pessoas
sabendo o que deveriam fazer se não tivesse uma coordenação, se não tivesse um aparato. Então, esse é só um trechinho da fala dele demonstrando que naquela noite, aí segue o documentário, ele segue mostrando, por exemplo, que o presidente Lula, acabou não entrando o trecho do presidente Lula, o presidente Lula, sabe aquele lugar que eu apareci caminhando? Sim. Você Vamos passar no próximo bloco. No próximo bloco a dá gente tempo? passa, tá? No Eixão, ele estava do outro lado. E aí houve a especulação, que agora está se confirmando, pelo que diz o relatório, que o dia 15 era o dia do assassinato. 12 foi esse quebra-quebra que não acabou não dando o resultado que eles esperavam nas ruas. 15 era a noite do assassinato. Naquela noite, neste 12, ou seja, 3 dias antes da noite do assassinato, né, houve tiros dados para o... Então eles estavam armados. Um tiro pegou num quarto de hotel, a mais ou menos 300 metros de onde o Lula estava hospedado. E o policial me contou, né? A gente reforçou a segurança do Lula lá no hotel, porque eles não sabiam do plano do assassinato ainda. Sim. Mas a gente ficou espantado porque perceberam que esses caras eles estavam armados, podiam perfeitamente atirar contra o prédio onde dificilmente acertá-lo, mas enfim, o risco corria. Né? E agora a gente sabe que tinha um agente da Polícia Federal infiltrado. Você entende? Então, assim, você assiste o documentário, você assiste esses 3 capítulos, depois você pega tudo que veio a ser revelado, você encaixa, você fala, gente, foi de fato uma grande conspiração, com muitas tentativas. A primeira tentativa foi no 12 de dezembro, 15 seria a noite dos assassinatos, 24 a do caos da explosão do aeroporto de Brasília, e 8 de janeiro foi fisicamente. Então você teve 4 tentativas de causar pânico, caos em sequência, desestabilizar para evitar a posse do Lula. Que loucura. Que loucura. A posse e o governo do Lula. A posse, pois é. E agora, outro dia, nós tivemos um cara se explodindo do lado de fora do... Caraca. Então, E por qual razão a gente pode, por qual perspectiva a gente pode fazer essa análise de que o golpe ainda não terminou, a tentativa, pelo menos? porque há uma coalizão governista do Lula que ela é frágil no sentido de que a burguesia paulista, por exemplo, você viu as críticas feitas nas últimas horas aos anúncios de política econômica que são relativamente conservadores até do ministro Fernando Haddad, mas um certo inconformismo do mercado. Sim. Então, o Lula, que sabe trabalhar muito bem essa coalizão, ele tem que fazer as coisas com muita parcimônia. Sim. Por quê? Infelizmente, boa parte daqueles que hoje se dizem ao lado do Lula são caras que pulariam para o outro lado rapidinho, porque eles querem um governo mais próximo do que foi o governo da política econômica do Temer, Sim. que esmagou os... Por que o golpe de 64 foi dado? Igual. As pessoas falam, porque o golpe de 64 o Brasil ia virar uma grande China. Não. Eles queriam fazer arroxo salarial, acabar com os sindicatos, esmagar as grandes centrais sindicais, como o Temer fez. A pauta é a mesma. A mesma pauta. E os mesmos atores. Os mesmos atores. Impressionante. Impressionante. Quer dizer, hoje a Folha de São Paulo, eu não gosto de criticar, assim, personificar, mas um jornal como a Folha, que é um jornal que apoiou o golpe de 64, não é que ela apoie o bolsonarismo agora, mas ela quer uma política econômica parecida com a do golpe de 64, que é arroxo salarial, fim dos sindicatos, fim do direito trabalhista. E se tiver que dar golpe, daremos. E se tiver que dar golpe, meu filho, desculpa, mas é o jeito que a gente conseguiu de implantar a nossa política econômica. Então, 64 e 2026, que é a próxima eleição, por incrível que pareça, tem uma relação ainda muito próxima
com muitos dos mesmos personagens ou dos seus herdeiros envolvidos. Não é incrível? E quando você fala herdeiro, é impressionante, porque nós ainda estamos vivendo o mesmo tempo histórico de 64. Eu estou aqui, você está aqui, o Figueiredo deixou um neto, né, que agora foi indiciado por tentativa de golpe. General Heleno está aí. Né? O próprio Jair, apesar de ser um brabateiro, né? Por favor, pode falar. Se você for lembrar bem, o general Heleno, ele era o braço direito do Silvio Frota. O maior golpista dos golpistas. O Silvio Frota queria dar um golpe no Geisel, dentro do golpe. Então, essa frustração que eles carregaram do fim da ditadura, eles são até hoje frustrados com isso. O general Heleno, ele queria que os militares voltassem ao poder para implantar as suas ideias da Guerra Fria de 50 anos atrás. Parece que o Brasil não mudou nada. Muito bem. Além de tudo, assim, eu sempre falei isso, e eu reforço, apesar de toda essa articulação, tática de guerrilha, de guerra, chamem como quiserem, mas isso é método. Agora, do ponto de vista da inteligência, esses caras são atrasados demais, né, Ozinha? Pelo amor Parece que o Brasil não mudou. Eu fico muito assustado, porque eu vejo, eu sou por questões familiares, né? Como você sabe, você viveu isso muito de perto na sua história de vida, mas eu me assusta muito você vê fios, né, e lá, tecido lá de trás, se espalhando até hoje. As ideias são ideias muito antigas, né? A visão de Brasil que eles têm é uma visão muito pequena. Sim. Ainda é uma visão de Brasil para a Avenida Paulista. Sim. Eles não aceitam ainda uma visão do Brasil. E eu acho que a maior contradição é que isso não é mais possível. Não é uma questão de gosto. Isso não é mais possível. Na sociedade de hoje não é. Assim, em que 30% das famílias brasileiras, as mulheres é que mandam. Como é que você pode pegar isso, o feminismo, e enfiar de volta dentro do... Não cabe mais. Não cabe mais. Eles os negros, pegar os negros... Pegar os indígenas brasileiros, eles querem fazer uma volta a um passado, primeiro um passado que não existiu, um passado que foi péssimo, então não faz sentido. Não faz. Eu vou te pedir licença, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Sai daí não, que a gente está de volta já já. Estamos de volta com o terceiro e derradeiro bloco do nosso bate-papo de hoje. E mais do que depressa, vamos para as nossas dicas culturais. Vocês lembram qual foi a escola campeã do Carnaval de São Paulo este ano? Foi a Mocidade Alegre, que homenageou o escritor modernista Mário de Andrade com o samba enredo Brasileia Desvairada. E agora a Casa Mário de Andrade exibe essa conexão do escritor com o carnaval e outras expressões populares. A partir do desfile campeão da Mocidade, a exposição Eu Mesmo Carnaval promove uma verdadeira viagem ao mundo carnavalesco de Mário de Andrade. Você não pode perder. A exposição fica em cartaz até maio de 2025, com visitação de terça a domingo, lá na Casa Mário de Andrade, Rua Lopes Chaves, 546, Barra Funda. E a entrada é na faixa. Está chegando ao fim a temporada da peça Vestido de Noiva, um clássico de Nelson Rodrigues. Sob direção de Helena Ignez, essa adaptação une teatro e cinema no mesmo espetáculo. Após sofrer um acidente, a personagem Alaide fica entre a vida e a morte, compartilhando com o público os três planos em que se encontra: o da realidade, o da alucinação e o da memória. Os dilemas contemporâneos são o pano de fundo da peça, assim como era de se esperar do grande Nelson Rodrigues. Vestido de Noiva está em cartaz às sextas, sábados e domingos, somente até o dia 8 de dezembro, lá no Sesc Consolação, que fica na rua Doutor Vila Nova, 245 Vila Buarque.
não dá para perder. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui sobre o Sesc. Eu fui assistir agora a mostra de cinema e eu fui comprar uma pipoca, assim, eu paguei R$2 na pipoca do Sesc, um pacote desse tamanho. Eu me lembro do cinema comercial, que é R$40. Eu falei, pô, sacanagem. Bom, Posso dar uma dica? por favor. Você falou do Mário de Andrade. Tem um artigo para vocês que gostam do Mário de Andrade, de literatura, na New York Review of Books, um artigo muito bacana, aquele correspondente que não ficou muito bem falado do Brasil, no New York Times, o Larry Rotter, lembra que falou que o Lula era... Sim. Mas ele fez um artigo muito interessante. Ele é um apaixonado pelo Machado de Assis, pelo Mário de Andrade. E aí, vários livros sobre o Mário de Andrade acabam de ser lançados nos Estados Unidos, inclusive traduções. E aí o Larry Rotter vem com esse ótimo artigo, muito bem escrito, dizendo, olha, depois do reconhecimento internacional que já é dado ao Machado de Assis, que é o nosso grande autor reconhecido, está na hora do planeta reconhecer o Mário de Andrade como uma grande voz da literatura brasileira. Lindo artigo. Muito bem. Achei bem bonito, sabia? Boa dica. Assim, aliás, toda véspera de gravação eu vou te mandar um zap. Azenha, tem uma dica aí? Azenha, querido, nós ficamos de passar mais um trechinho do vídeo. Vamos assistir já? Roda aí, então, por favor. Olha, cara, um doc super legal, viu? Eu já marquei aqui, o povo da produção tá com a mesma agenda que a minha, né? À noite vai todo mundo assistir o doc aí. Vamos lá. Os ataques em Brasília se concentraram no setor hoteleiro. Diplomado, Lula estava hospedado neste hotel que fica vizinho à torre de TV. Fui conhecer pessoalmente a região. Aqui, ó, tem as marcas do carro incendiado. E aquela noite o presidente eleito Lula correu risco sim. A gente mostrou para vocês a relação entre a torre de Brasília e o hotel onde o Lula estava hospedado, bem próximos. E aqui, ó, no setor em que eu estou, um tiro foi dado e quebrou a janela de um hotel, num andar alto. Este é o projétil que acertou um quarto de hotel. Por sorte, ninguém ficou ferido. Eles estavam armados, alguns deles? Com certeza. Mas, assim, eu vou mais adiante. O que a gente viu naquele dia foi um ataque, o primeiro ataque efetivo às instituições. A Polícia Federal é uma instituição de Estado. Mas o que tem que ficar bem claro é que foi o primeiro ataque, que eu vou chamar de ataque terrorista, a uma instituição. E nesse caso foi a Polícia Federal. Então, nunca houve um fato dessa magnitude. Aquele foi o primeiro. Apesar do terror do 12 de dezembro, ninguém foi preso. 10 dias depois, Cleo Irano desfilava tranquilamente com uma camiseta do Exército no acampamento do QG, convocando mais gente para ir a Brasília. Que se diz resistente, cadê você aqui em Brasília? Cadê? Porque assim, teu filho não foge à luta. Aqui está a nossa estrutura, nossa humilde estrutura, aqui ó, 2 tendas, certo? Rapidamente, aqui está Brasília, que é a estrutura para lavar roupa, nosso banheiro, nossa cerquinha, ó, nossa despensa. Documentos mostram que Cleo Irano participou de uma reunião com autoridades de Brasília. Então, por que a importância disso? Porque aconteceu no 12 de dezembro, quebra-quebra, e aí a gente foi lá buscar a imagem dela 10 dias depois, ou seja, em 22 de dezembro, 2 dias antes da tentativa de explodir uma bomba no aeroporto, que foi tramada dentro deste acampamento que ele está, ninguém foi preso. Ainda era o governo Bolsonaro. Então, como disse a nossa fonte da Polícia Federal, era uma conspiração, porque senão eles teriam sido presos. Sim. Que loucura, rapaz. E ficaram soltos. Bom, agora essa tá presa, né? Essa Cleo Irano é aquela que apareceu lá já falando em GLO. Sim. Ela é de Tupã, no interior de São Paulo. Para me deliciar aqui, quanto tempo ela pegou de cadeia? Eu não sei se ela já foi condenada, mas as penas têm sido por volta de 17 anos de prisão. É, meu amigo. Bom, pesado. Bom a gente falar sobre isso, assim, porque eu, particularmente, contigo eu fico muito à vontade para falar isso,
Porque normalmente quando a gente fala, algumas pessoas pensam assim, aí tem uma tinta de revanchismo do Ernesto, por conta da história, meu pai foi morto pela ditadura militar, você conhece até melhor do que eu essa história como jornalista, meus tios desaparecidos, minha mãe presa. Então eu reconheço que é difícil às vezes para as pessoas também não imaginar que existe um certo revanchismo na minha fala. E claramente não existe, porque eu tenho uma formação política, inclusive através da história do meu pai, da gente não pessoalizar essas coisas, não ficar... A política não se faz assim. Acho que a geração dos nossos pais cumpriu um papel que era um papel extremamente difícil e era o que eles tinham que fazer e pagar o preço por isso. Todos sabiam, né, das consequências que poderiam vir. Então, para nós é muito tranquilo isso. Mas o que eu quero te dizer é que a gente errou nessa transição. Né? Errou. E é importante a gente falar sobre isso, novamente, sem nenhum espírito de vingança, de revanchismo. A sociedade precisa entender, quando a gente fala sobre resgate da memória, de passar a história limpo, não é um revanchismo que a gente está aqui, ela fala, não, eu quero saber quem foi que fez e como Porque fez. o seu pai sofreu, ou o meu, não é isso. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Azéia. Como é que você enxerga? Qual o nosso papel agora e se ele está sendo cumprido e o que falta a ser cumprido agora para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça, porque nós temos pessoas adoecidas e que isso não exime ninguém de culpa, né, mas que estão a ponto de se explodir, né, num ambiente que a gente vive agora democrático. Eles podem, inclusive, se manifestar. Por favor. Acho que nós temos um déficit muito grande, histórico, em relação a fazer cumprir a lei. Aqueles que levaram Getúlio Vargas ao suicídio em 1954, muitos dos quais, a grande maioria da elite política brasileira, ficaram impunes, certo? Eles voltaram em 64, eles deram o golpe de 64, se beneficiaram profundamente disso. É sempre importante dizer, as pessoas desconhecem a história, né? Uhum. Mas, por exemplo, eu não tenho aí, às vezes, Ernesto, acontece com você o que acontece comigo, que a pessoa fala, Zenha, mas você trabalhou na Globo e agora você está falando isso da Globo. Não, mas é um fato histórico que a Globo foi uma das maiores beneficiárias da ditadura militar. Sim. Ela herdou todo o cast da Excelsior, né? Que foi caçada pelo governo. Aqueles, só para que as pessoas conhecem melhor, né? O Tarcísio Meira, lembra? A Glória Menezes? Eles eram da Excelsior, eles foram para a Globo. Todo mundo foi tirado. E aconteceria agora de novo. Seria a mesma coisa que agora, como o inimigo é a Globo, eles tirarem todo, né, o staff, o cast da Globo e enviar na Jovem Pan. Isso é o que ia acontecer. Eles iam passar para uma Jovem Pan da vida. Então, assim, é muito importante o resgate histórico. O trabalho que muitos fazem, né, na literatura, no filme. Eu ainda não fui assistir jornalismo. Um filme recém-lançado, que é um grande sucesso de público no Brasil. Ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui, ainda não pude assistir. Mas é muito importante porque o Brasil não puniu os militares golpistas ao longo de toda a sua história. Não os puniu em 64, a transição foi horrível, a transição da Constituição hoje foi um erro, aquela transição, foi, mas foi um erro fazer aquilo, porque foi as sementes que nós herdamos daquela transição mal feita, que deixamos os militares impunes, são essas sementes que germinaram e deram no bolsonarismo, nessa tentativa de golpe mais recente. Então, não há de haver anistia nesse sentido. Eu não tenho nenhum sentimento em punir a Fátima do Tubarão por 20 anos. Ela é um peixe pequeno. Para mim, se o Lula uma hora der uma anistia para ela, depois dela cumprir 2, 3 aninhos, dá. Agora, os militares, os altas patentes, eles não podem ser perdoados. Não pode. Jair Bolsonaro não pode ser perdoado. Até porque
o golpista é golpista. Sim. Não tem esse negócio do cara, uma hora é golpista, uma hora ele não é. Isso é da natureza do cara. Entende? E conforme a conjuntura, ele vai se enquadrando, né? Como o general Heleno, por exemplo, que muita gente diz que o problema do general Heleno era com a Dilma por conta do Haiti, não sei o que lá. Um balela. Não, é a Comissão da Verdade, que eles ficaram enlouquecidos. Exatamente. Foi com a Comissão da Verdade. E o cara, o Heleno, ele é da escola do golpista. Sim. O cara que dá golpe no golpista. Justamente. Os caras são barra Ele é pesada. 4.0, Heleno no golpe. 4.0. Heleno no golpe. Eu queria ver o Heleno, e aí, assim, é um pouco, sim, de revanchismo, ou talvez de vingança, de ver o Heleno algemado, porque ele naquela CPI da Covid, eu fiquei com uma bronca daquele cara. A gente estava saindo, ou pelo menos apontando para a saída de uma pandemia que chegou a matar quase 5 mil pessoas, e o cara rindo da nossa cara e ainda querendo exercer o seu autoritarismo dentro da casa do povo. Ora, Luiz Carlos Azenha, deixa eu te falar, primeiro eu quero te dar os parabéns, cara. Eu sei que eu sou suspeito para falar, porque eu sou teu fã. Quem me conhece sabe que você é uma referência de jornalismo para mim e de comunicação. Muito, muito de verdade. O teu trabalho, eu vou falar rapidamente aqui. O Azenha, a gente se aproximou por conta dessa matéria que ele, a reportagem que ele ganhou o prêmio ESSO, que eu tive o prazer e o privilégio de participar, e depois eu cruzei com uma figura, Sophie, que é uma garota que nasceu no interior do Ceará e foi traficada e foi morar na França. Ela voltou com 19 anos e veio falar comigo, me pedindo ajuda, porque ela queria achar a família dela. E aí ela tinha essa impressão que teria sido traficada. E eu falei, cara, a única pessoa que poderia te ajudar é o Azenha. E eu liguei para o Azenha, e o Azenha fez uma reportagem maravilhosa. Demos sorte, encontramos a família Sophie. Não foi demais essa história, porque além de você puxar o fio sobre o tráfico de pessoas, de bebês, você ainda achou a família dela. Cara, é espetacular. Aliás, vai sair cara. um livro, né? Quem sabe quando for lançado. Não, porque você está lá no livro, porque... eu tô. Eu só dei um telefonema. Não, pô. ela conta... Não, ela tem uma relação muito próxima nós viramos de você, amigos. porque ela diz filhas, isso. Sim. Se não fosse pelo Ernesto, sim. eu não teria encontrado você, provavelmente não teria encontrado minha família. Eu e a minha equipe, não fiz nada sozinho. Televisão a gente faz em equipe. Claro. Mas ela diz isso. Não, e foi isso mesmo, foi muito doido, porque assim, ela me encontrou na rua, e ela estava acompanhada de um rapaz, e o rapaz me falou, Lauro, ele falou, olha, você não trabalha na televisão? Eu falei, trabalho. Ele falou, então, aí eu vi a história, eu falei, cara, o programa era regional que eu fazia, eu falei, olha, não sei se eu posso ajudar muito, mas pelo menos eu vou ouvir a história. Aí quando eu ouvi, eu falei, não, esse é prazer. Luiz Carlos Azenha, quando for lançar o livro, vamos ver se você e a Sophie vêm aqui. A Sophie virá com certeza ao Brasil para o lançamento, né? Eu estive na França em 2019, estive com ela jantando junto. Que honra. É uma história interessante, né, Ernesto? Porque a Sophie é uma ótima investigadora. Sim. E ela nos ajudou, né? Eu e a Sheila Fernandes somos os autores do livro, com uma investigação que descobriu uma baita. Então, o Brasil, nos anos 80... antes do Lula, antes das políticas sociais do Lula, era um país exportador de bebês. Bebês, em geral, de mulheres pobres, vulneráveis, que tinham os seus filhos praticamente tomados pelas quadrilhas e... Cara, você é gigante. Você é gigante. Luiz Carlos Azenha, muitíssimo obrigado. Prazer. Você sabe melhor do que eu que o tempo de televisão é sempre curto para o assunto, ainda mais recebendo uma pessoa como você. Eu espero que você venha mais vezes aqui. Quero agradecer a Fórum, a revista Fórum, por ter liberado o Robai, abraço, meu querido, ter liberado aqui o Azenha. Forte abraço, muito obrigado, viu, Obrigado querido? a você, viu? Vamos lá. Assim encerramos, então, mais uma edição do Conversa Sem Curva, uma edição onde falamos muito das ameaças à nossa democracia, sobre a importância
da informação de qualidade, do trabalho dos jornalistas e dos veículos sérios e éticos na formação de uma sociedade mais justa e equilibrada. Mas o exercício da comunicação não é apenas uma via, não é apenas emissor, mensagem, canal e receptor. A maneira como digerimos a informação que chega até nós também é muito importante e nos torna protagonistas nesse processo. Nietzsche dizia que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Cabe a cada um de nós ter a mente aberta aos novos olhares que chegam até nós e muito critério para avaliar aquilo que pode e deve nos transformar em algo mais verdadeiro. Beijo grande e até a próxima semana.